Oi, miniature! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje está mega especial. Eu vou trazer para vocês um segredinho para vocês deixarem as peças de vocês no jardim, no tempo, com plantinhas naturais, sem ter problema com apodrecimento, peças descolando, nada disso. Vou trazer para vocês como é que eu faço para fazer essas peças que ficam no quintal, sem ter problema com apodrecer a minha madeira ou coisas desse tipo, tá bom? Mas antes, eu vou trazer para vocês uma novidade que tá assim me deixando extremamente feliz. Finalmente nosso curso saiu do papel. Isso mesmo, gente, consegui editar os vídeos e eu vou trazer para vocês uma parte do nosso curso. Vou trazer para vocês a parte prática do nosso primeiro curso, nossa primeira turma. São mais de 12 aulas com várias técnicas, todas juntinhas num projeto. Ou seja, você não vai ficar aprendendo coisas soltas, como fazer tijolinho, como fazer parede, como fazer isso, como fazer aquilo. Nós vamos montar um projeto do zero ao fim. Eu vou trazer também, gente, uma parte bônus. Eu vou disponibilizar para vocês, além do gabarito desse projeto que a gente vai fazer, outros gabaritos que eu mesma desenhei, que eu mesma fiz, então eu sei que dá certo para vocês fazerem sozinhos e testarem aquilo que vocês aprenderam no curso, tá bom? Primeiro, eu vou mostrar para vocês a peça que nós vamos fazer. É essa peça aqui. Fazendo essa peça, gente, vocês vão aprender a fazer parede, pedra, madeira, chão, gramado. Vocês vão aprender a fazer essas plantinhas. Gente, o trabalho de envelhecimento, tudo eu vou ensinar para vocês. E não vamos usar nada, nenhum material de difícil acesso, nenhuma ferramenta complexa, nada disso. É tudo material muito simples, tudo ferramenta que todo mundo tem. Então eu garanto para você que você vai conseguir fazer, mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você seja iniciante, porque eu vou ensinar o passo a passo do zero, com todos os detalhes. Então é uma peça muito detalhada e cheia de técnicas, vale muito a pena. E se você já está no nível mais avançado, as técnicas vão te ajudar a aprimorar aquilo que você já sabe e talvez te trazer uma nova visão de como fazer alguma ou outra coisa que você já sabe fazer. Agora eu vou contar para vocês, gente, esse projeto, ele tá com um preço, gente, enlouquecedor. Nem eu estou acreditando que eu coloquei esse valor. O curso, ele sairia por R$ 169,90. Por ser a primeira turma, ele tá com um valor de R$ 69,90 dividido em 12 vezes. Mas, se você está vendo esse vídeo até às 23 horas e 55 minutos do dia 23 de fevereiro de 2026, as primeiras horas que esse vídeo foi ao ar, você vai poder usar esse cupom de desconto aqui, ó. E você vai ganhar um desconto de 50% no curso que já está com desconto de 50%. Ou seja, você vai pagar menos de R$ 35 em mais de 12 aulas de curso. E você ainda vai poder dividir em 12 vezes. Vocês entenderam, gente? Tá quase de graça. É muito, muito, muito barato. Essa é a nossa primeira turma e eu quero muito que vocês possam, todos possam, aproveitar as dicas que eu vou dar. Então, eu quero muito que você consiga comprar. Então, não quero que o valor seja um impedimento para você. Por isso, eu estou dando essa oportunidade para vocês, para adquirirem um curso que está completíssimo por um valor muito, muito em conta. Não perca! Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar todas as informações. Vou gravar nos próximos dias, nas próximas horas, um vídeo, um tutorial explicando como que você acessa o curso, como que você faz as aulas pela plataforma, para vocês não terem nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então fica ligadinho. Se vocês tiverem dúvida, vai ter um e-mail de suporte lá, pode mandar e-mail. E também comentem nos vídeos o que vocês acham, o que podia melhorar, o que vocês querem que ainda complemente essas aulas. Tudo isso vai servir muito para a gente deixar
o curso, as aulas, a escola, na verdade, mais completa. Mas a ideia é que a gente possa colocar cada vez mais conteúdo e a nossa plataforma ser assim, cheia de cursos, cheia de opções para quem quiser começar, para quem quiser se aprimorar. Então, eu quero muito a participação de vocês, quero muito as ideias de vocês, do que vocês gostariam que fosse disponibilizado para a gente fazer junto esse projeto dar certo, tá bom? Então é isso, aproveitem a aula de hoje, mas se você tá quase no finalzinho desse horário que eu falei, corre lá primeiro, se inscreve, faz a sua, compra o seu curso e depois volta aqui para você terminar de ver essa aula, tá bom? O que eu trouxe hoje para passar para vocês 4 tipos diferentes de efeito em madeiras. Nós vamos começar com a bandejinha de isopor. Eu retiro as bordas para ela ficar ficar reta, né? E aí eu vou começar a arranhar essa minha peça. Arranhões mesmo, bem rasos, não pode ter profundidade, como se tivesse sido arranhado. Eu faço isso com a pontinha do estilete, com a mão bem leve, faço vários tamanhos, alguns maiores, outros menores. Eu faço isso em toda a peça e ele vai ficar com essa aparência aí, olha. Agora eu quero fazer esse efeito, como se fossem as marcas da serra, do corte da madeira. Então, eu vou fazer um efeito para ficar parecido com isso. Eu vou usar um pote, ele precisa ser com a borda bem fina, quase cortante, não pode ser arredondada. E eu vou fazer esse movimento aí. Marcando essa minha peça como se fosse esse desenho que a serra faz mesmo na madeira. Vou apertando, vou girando, vou usando um pouquinho de pressão para dar esse efeito aí que eu quero. E aí o resultado foi esse, todo marcado, como se fosse mesmo a serra cortando esse material. Agora eu vou começar a pintura. Primeiro eu fiz uma base preta, usei a tinta preta e pintei a base da minha plaquinha. E depois eu sempre vou esperar, entre uma camada e outra, eu sempre vou esperar secar. Então eu passei o preto, deixei secar bem e depois eu venho com uma segunda camada na cor marrom, nesse caso, e aí eu não vou cobrir toda a peça, eu vou dar algumas pinceladas por ali, por aqui, com o pincel seco mesmo, porque eu quero que ele fique com essa textura só sobre o relevo, não vai entrar, né, nos buraquinhos, nas fissuras, então é para ficar assim mesmo, como se fosse mal pintado. Depois eu venho com uma tinta camurça queimada, essa que eu tô usando, é um pouco mais clara que o marrom, pode ser o cappuccino também, e aí a gente vem e faz o mesmo movimento que eu fiz com o marrom, dou algumas pinceladas para marcar e dar uma iluminada nessa peça. Depois que secou essa camada de cor, eu vou vir com um cinza claro e continuo com o mesmo movimento, mas agora na cor cinza. Agora, depois que essa última camada secou, eu vou vir com a mesma cor, mas agora com a tinta aguada, ela bem aguadinha assim, olha. E eu venho e eu passo na peça toda, mas a tinta precisa estar dissolvida, tá, gente? Bem molhada mesmo. E aí eu venho, passo na peça toda e depois eu vou dar uma secadinha com um pano e aí vocês já vão ver o efeito legal que fica isso. Olha só, daí você vem dando uma secadinha e aí a tinta mais amolecida, ela entra nos veios, né, e faz as marcações, deixa bem mais legal. E aí o efeito fica dessa forma aí, ó, que vocês estão vendo. Olha só como ficou. Legal, né? E aí é isso, essa é a primeira peça. Agora aqui eu ainda quis recortar algumas tiras, algumas faixas dessa peça e inverter, porque aí fica parecendo
que a madeira não é um pedaço só, né? São vários pedaços. Então, eu fui, recortei várias tiras e aí eu inverti a posição delas. Coloquei algumas para um lado, outras para o outro, e aí fica com esse efeito bem legal. Agora nós vamos para o segundo modelinho e a gente vai começar da mesma forma, retirando as laterais da bandeja e a gente vai fazer de novo os arranhões. Venho com a mão bem leve, faço os arranhões, alguns mais longos, outros menores, e faço isso na peça toda. Agora, para essa base, eu quero uma cor mais clara. Então, ao invés do preto, eu estou usando a cor café e eu vou passar algumas camadas até preencher totalmente essa primeira camada aí. Depois eu venho com uma cor mais clara, pode ser o camurça queimado mesmo ou cappuccino, e eu venho de novo fazendo uma segunda camada com a cor mais clara. Não precisa preencher completamente, só por cima mesmo, dando esse efeito aí manchado. Depois eu ainda vim com um pouquinho de tinta marrom e fiz mais algumas manchinhas, né? Dei mais alguma tonalizada aí, porque a madeira ela não é uniforme, né? Ela não é de uma cor só, né? Então eu coloquei essas 3 cores para dar um efeito mais realista. Eu deixei secar bem, aqui precisa estar bem seco para eu ir para o próximo passo. E agora eu vou fazer o efeito madeira de demolição. Eu venho aqui com um pedacinho de madeira mesmo, e aí eu coloco alguns pingados de tinta, as cores que eu escolhi. E eu vou fazer esse movimento aí, olha, com a madeira paralela à minha peça, eu eu puxo, né? Puxo como se eu estivesse raspando. E aí ela fica com esse efeito. Vou deixar secar completamente e venho com a segunda camada de cor. Nesse caso, eu tô usando vermelho. E aí, eu faço igual eu fiz no primeiro processo. Pingo algumas gotinhas no meu pedacinho de madeira e raspo de novo na minha peça. Depois que eu fiz isso, eu vou deixar de novo secar e aí eu vou vir com a terceira cor ou quantas cores eu quiser, até ficar com o efeito que eu espero. Agora, para finalizar, eu vou fazer algumas marcações assim, olha, como se fosse a praina que fez aí o nivelamento dessa peça, né? É mais ou menos assim que faz na marcenaria. E o resultado foi esse, ficou dessa forma. E esse aqui eu também vou cortar, tirar as faixas e vou inverter para ficar mais próximo também de uma peça pequena. Para esse efeito aqui de demolição, eu quis cortar uma faixa de cada largura, né? Então, eu cortei faixas de larguras diferentes e eu também cortei tamanhos diferentes. E a ideia aqui é a gente fazer várias placas dessas com cores diferentes e na hora de fazer o revestimento, a parede ou o que for, né, o detalhe que for, a gente usar cores diferentes, não só uma cor, e aí fica bem legal. Agora, o terceiro efeito, eu vou fazer um desenho um pouco mais elaborado e eu não vou fazer com estilete, eu vou fazer com a caneta, mas só uma marcaçãozinha bem leve. E eu vou fazer os veios da madeira, esses nós que a madeira tem, eu vou tentar desenhar dessa forma, mas sempre com a canetinha bem leve, uma marcação bem leve. Depois que eu finalizei essa parte, agora eu venho com o estilete e eu faço alguns riscos entre esses riscos mais largos, digamos assim, né? Entre os veios mais profundos. Eu venho com alguns riscos com o próprio estilete, fazendo aqui um ajuste mais fino, digamos assim, né? Um detalhe mais fino. Aqui eu ainda fiz um efeito como se os nós estivessem estourando. Então, eu vim aqui onde eu fiz o nó, fiz o círculo do nó, e eu fiz alguns cortezinhos como se esse nó estivesse estourado. Então, eu fiz como se fosse um solzinho no círculo, né?
para dar a impressão de que ele tá estourado. E o resultado foi esse, olha, ficou mais ou menos assim. Agora, para pintura, eu vou fazer uma base no preto também. Passei 2 camadas de preto para ele ficar bem coberto e o preto entrar nesses baixos relevos aí, olha, nesses riscos que a gente acabou de fazer. Então, eu passei 2 camadas de preto, deixei secar bem. Depois de seco, eu vou vir com uma camada de marrom. E aí, com o pincel seco também, eu venho dando essas pinceladas esparsas, né? Aqui e ali, bem aleatório mesmo. Depois que o marrom já estiver bem sequinho, eu vou vir com uma cor desse amarelo meio alaranjado. E eu venho também dando umas pinceladas esparsas em alguns pontos em que eu acho que vai ficar legal, dando uma manchada aí nessa peça. Bom, agora eu vou usar a cor rústico, pode ser o café também, é quase a mesma cor. E aí eu venho só quebrando um pouquinho do alaranjado que a gente colocou. Eu não quero que ele fique tão marcado, então eu venho aqui e dou umas pinceladas. Depois eu vou usar esse tom aqui, o camurça queimado. Eu venho com ele, mas eu vou dar uma pincelada com o pincel assim, olha, paralelo. Ele tem que ficar rente à base que eu tô pintando, para ele pegar só na superfície. Eu não quero que ele entre com essa cor nos baixos relevos. Então, eu venho com o pincel reto, assim, paralelo à minha placa, e dou mais algumas pinceladas para dar uma iluminada nessa peça. Aqui eu já deixei secar de novo, agora esse passinho precisa estar muito seco a peça. Então, eu venho, dou uma dissolvida na água, jogo ela aqui em cima, a tinta bem aguada. Essa tinta é a mesma que eu usei no rústico, né? Ou cor café. Então, eu venho aqui e jogo ela em toda a peça, ela dissolvida, ela tem que estar bem dissolvida. E aí, ela vai entrar por todos os poros da peça, por todos os buraquinhos, e vai dar um efeito muito legal. Eu gosto de retirar o excesso já com um paninho. Eu venho aqui e dou umas batidinhas de leve, pouca coisa, tá, gente? Porque eu não quero retirar tudo, eu quero retirar um pouco só. Então, eu venho aqui, dou uma secadinha e ela fica com esse efeito. Depois de seca, ela tende a clarear um pouquinho, mas basicamente é isso. Essa peça eu também vou cortar algumas faixas e vou inverter. Eu acho que assim fica mais natural, porque fica parecendo mesmo que a madeira ela foi colocada meio que de forma aleatória, né? Então, eu venho, recorto e inverto as faixas. E esse foi o resultado final, e aí ele fica com essa aparência, dá pra gente trabalhar bastante, dá pra brincar. Essa é uma peça, esse efeito, né, é um efeito que a gente usa bastante, porque ele é bem parecido com a madeira. Agora, para essa opção, nós vamos de novo fazer as marcações com o estilete, mãozinha leve, mas nessa eu quis fazer alguns nós na madeira, né? Então, eu vim e fiz uma outra coisinha, marcação de nós. Com o próprio estilete mesmo, eu faço, mas com a caneta a gente tem mais maleabilidade, né? Ela faz os movimentos circulares melhor do que o estilete. Então, você pode usar, mas lembre-se de colocar a mão bem leve. Agora, o próximo passo é fazer a marcação do corte da serra. E aí, a gente vai pegar de novo aquele potezinho de plástico e a gente vai apertando e fazendo essa marcação circular. Aqui eu vou usar uma cor clara, eu quero que essa minha madeira fique bem clarinha. Então, eu já vou vir aqui direto com o camurça queimado e eu vou fazer a pintura da minha base
em cor clara, para imitar uma madeira clara, como se fosse uma madeira de eucalipto, por exemplo, que são madeiras mais branquinhas, né? Cipreste, essas madeiras que normalmente a gente vê por aí. E aí, aqui o processinho é o mesmo que a gente já fez nos outros. A gente vai sobrepondo camadas de tintas em cores diferentes. Então, eu fiz com camurça queimado embaixo, agora eu vou vir com algumas pinceladas na cor concreto e vou trabalhando a minha peça. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui e misturo um pouquinho de branco com esse concreto ou com esse camurça e eu vou dar uma clareada nessa peça. Eu venho e faço o mesmo processinho que eu já tô fazendo, pinceladas por cima para não entrar nos veios. E a peça ficou assim, com essa aparência bem clarinha mesmo, e ela sozinha já é uma opção, né? Agora, só para finalizar, eu venho de novo com o meu pincelzinho aguado, né? Com a tinta bem aguada, e eu dou aquela espalhada, porque esse detalhe faz penetrar nos buraquinhos menores a tinta, e aí dá um efeito muito legal. Então, não deixe de fazer. Mesmo que seja só um teste para você ver como é que é, faz aí. Dissolve um pouquinho da tinta, pode... O simples fato do pincel estar molhado já é o suficiente. Você passa a tinta no pincel, descarrega o excesso e dá uma molhadinha nele na água. E aí você já consegue fazer esse efeito aguado da sua tinta. Olha aí, finalizado, como ficou? Fala pra mim, se não ficou parecendo mesmo madeira. Nem parece que é isopor, né? Mas é isso aí. Bom, agora a gente vai fazer um efeito de tinta descascada nessa peça. Eu venho com a minha fita crepe e faço cortes assim, rasgados na fita e vou colando na minha peça. Para dar o efeito que eu quero. Quanto mais fitas colar, mais a tinta vai aparecer que foi arrancada, né? Então, é opcional, vá colocando e sentindo a peça, o que você vai gostando ou não. E é bem aleatório também, tenta não colocar as partes que são retas, ou se for usar, usa aí nas quinas como eu fiz, para não aparecer na peça. Então, que for aparecer, sempre é bom que ele seja o mais irregular possível, esses rasgadinhos, ok? Depois que eu colei a fita, eu vou vir com um pouquinho de massa corrida para dar uma textura nessa peça. E aí, quando eu puxar a fita, ela vai arrancar essa parte e vai ficar com uma camadinha um pouquinho mais grossa. Isso vai dar um efeito todo diferenciado. Aqui você carrega um pouco mais nas bordas da fita e nos centros não precisa nem passar muito, então ela vai ficar com uma aparência bem irregular. Depois que a massa corrida já tiver secado bem, a gente vai vir com a nossa tinta escolhida, na cor escolhida, né? Eu escolhi esse rosa antigo e a gente vai pintar essa peça, essa placa, né? Então, eu venho com pinceladas aleatórias também, não precisa cobrir tudo, o importante é a gente colocar a tinta aleatória mesmo para ficar com algumas manchas, como se em algumas partes a tinta tivesse sido arrancada e outras ela foi desgastando com o tempo. É essa a ideia que a gente quer. Depois de bem sequinho, eu venho tirando as fitas. E aí, não tem problema. Na verdade, o que eu quero é mesmo que ela estoure quando eu for tirando. Então, vai ficar aparecendo um pouquinho do branco, mas é isso que eu quero. Talvez para um efeito diferente, dá até para colocar outra cor. No final, eu achei que essa base de madeira clara não ficou muito bom. Talvez se fosse mais escuro ficaria melhor. Então, é muito de gosto, muito de olho. E aí é isso, gente. Olha aí como ficou. A gente foi tirando, dá para sentir onde tem a fita, e aí é só ir puxando que ela vai saindo estouradinho. Agora aqui eu vou repetir o processo. Com a minha tinta de cor rústico molhada, né, dissolvida,
eu venho aqui e eu vou fazer isso daqui na minha plata, olha. Dá uma leve sujada não, vai dar um efeito de sujo na minha testa. Agora aqui dá pra gente brincar, olha, dá pra vir e sujar mais um pouco essa parte que ficou aparente da madeira, né? Os cantos, pra dar a impressão de que tá sujo, bem desgastado mesmo com o tempo. A gente pode vir também aqui nas laterais e fazer assim, olha, arrancar um pouquinho da tinta com a própria mão mesmo, com a própria unha, dá pra fazer também. Aí vai aparecer um pouquinho do branco, fica legal. Depois eu quis de novo cortar em algumas faixas e inverter. Eu acho que assim fica mais realista, fica mais próximo da realidade pra gente. Então, é só vir, dá pra recortar de tamanhos iguais, tamanhos diferentes, e aí depois é só combinar pra fazer a porta ou até mesmo uma fachada, né? Uma casa que de repente tem detalhes em madeira, a gente pode escolher uma dessas opções para fazer o detalhe da casinha. Bom, galerinha, então esse foi o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 ideias. Na verdade, foram 5 ideias, né? Porque dá para usar na madeira crua também. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, qual delas você prefere e compartilhe esse vídeo, curte. Tudo isso me ajuda a crescer aqui no canal e continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima.